Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. Na minha versão está assim escrito: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Queridos irmãos, na última ministração, abordamos algumas necessidades pelas quais devemos pedir a Deus sabedoria. Com base no versículo 5 deste capítulo e dos versículos posteriores, demonstramos que pedir a Deus sabedoria revela dependência de Deus em oração. Em segundo lugar, é um ato que rompe o ciclo de incredulidade. Pois aquele que pede deve pedir crendo, em nada duvidando. Mostramos que a sabedoria aprende a riqueza do contentamento. Não existe riqueza maior do que viver satisfeito, do que ter contentamento. E isso não pode ser adquirido em um curso, com uma formação, um diploma. Esse tipo de sabedoria é Deus quem concede aos seus filhos. Mostramos que a sabedoria vence o orgulho. Aqueles que buscam a sabedoria de Deus não se gloriam na condição financeira, nos recursos, no patrimônio que adquiriu em sua vida. E por fim mostramos que a sabedoria busca a aprovação de Deus nas provações. Dentro de uma visão geral, nós explicamos que Tiago escreveu essa epístola para instruir os crentes a buscarem amadurecimento espiritual. Ao pedir sabedoria, pelos motivos aqui expostos, os cristãos estão em crescimento, num processo de amadurecimento. Mas hoje nós vamos tratar do versículo de número 13, que fala sobre a origem das tentações e a nossa nova condição para vencê-las. Digam comigo: a origem das tentações e a nossa nova condição para vencê-las. Primeiro princípio que deve estar na nossa mente acerca deste assunto está no versículo 13. Tiago diz: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta.
nós devemos entender a partir disto Deus não é o culpado das tentações. Pastor, mas isso parece muito básico. Isso é o tipo de coisa que toda pessoa deveria saber. Acontece que os destinatários desta carta estavam vivendo grandes provações. E nas provações eles estavam se sentindo tentados. E alguém de forma imatura estava atribuindo a Deus a responsabilidade das tentações. O que Tiago está expondo é uma realidade presente no nosso tempo. Você já conheceu uma pessoa que ela nunca é culpada por nada? Ela sempre responsabiliza os outros. Se ela é descontrolada, é culpa do pai ou da mãe, que não colocou a disciplina devida. Se é uma pessoa que não consegue reter absolutamente nada, é estragada. É um pródigo, um gastador. Não, é porque ninguém me ensinou a ter educação financeira. Se é orgulhosa, é porque a minha família contribuiu para isso. Eu sempre fui o centro das atenções e assim, sempre há uma desculpa que justifica um comportamento. A pessoa nunca diz, eu sou culpado, eu sou responsável, a culpa é minha. E aqui chegamos a um extremo. Porque grande parte destas pessoas que culpam a todos, acabam culpando o próprio Deus. E o exemplo mais básico da Bíblia sobre isso está no livro do Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, a responsabilidade maior da decisão estava sobre quem? Sobre Adão. Primeiro porque a posição ou condição de liderança foi dada a ele. Segundo, ele deveria ter instruído a sua esposa, ou mesmo resistido à tentação. Pastor, e se Adão não tivesse pecado, só Eva? Deus era poderoso para criar outra Eva para Adão. Mas as coisas não estariam como estão. Ele era o representante da raça, o líder. E Deus falou diretamente com ele. Mas vejam o que foi que ele disse. Gênesis capítulo de número 3. Versículos 11 e 12. O texto diz: perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quando você escuta a expressão a mulher, parece que ele colocou a culpa na mulher. Mas quando você ver o restante da frase, a mulher que me deste como esposa,
Ele colocou a culpa em quem? Era como se ele estivesse dizendo assim: se o Senhor não tivesse me dado, eu não teria feito isso. Ao invés de assumir a responsabilidade, ele transferiu para Deus. E Tiago está dizendo: não transfira para Deus a responsabilidade da tentação. Por quê? Porque Deus é santo. Deus a ninguém tenta. E Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Tiago exalta um atributo de Deus: a santidade. Isso faz toda a diferença, porque quando você compreende que Deus é santo, você jamais atribui a Ele responsabilidades concernentes a tentações, ou mesmo a um mal enviado para a sua destruição. Você também aprende que compreender esse aspecto da natureza de Deus te faz responsável. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Isso aumenta a sua responsabilidade. Olha o que é que disse Ana no seu cântico, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, está escrito: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não existe limite para a perfeição de Deus. Se você reconhecer Deus como um ser santo, que jamais pode ser atraído pelo mal, que em sua natureza não há nenhum indício de maldade, ele não comete erros. Olha que conceito extraordinário. Saber que Deus é santo te faz entender que você deve ser santo, mas também te faz entender que Deus não comete erros. Então a sua vida não é um erro, ela é criação de Deus. E Ele acertou quando criou você, quando colocou você na família em que você nasceu. Aleluia. Quando em sua providência te sustentou até aqui. Deus não comete erros. Ele é santo. Nem tenta e nem pode ser tentado pelo mal. Salmo 22, versículo 3. Abra, por favor, e confira. Quero que você veja o versículo 2 e o versículo 3 desse salmo. Deus meu,
clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Essa pessoa está sentindo uma grande angústia. Não sossega de noite, clama de dia, não tem resposta. Mas olha só o que é que ele diz no versículo 3. Contudo, qualquer pessoa que não conhecesse a Deus diria assim: o Senhor me abandonou. O Senhor esqueceu de mim. O Senhor é mau, eu estou precisando, clamando, pedindo, e não me respondes. Na mais profunda angústia, o salmista diz: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O versículo 4 ele diz: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. É como se o salmista estivesse admitindo: eu estou passando por um processo, e faz parte deste processo o teu silêncio. Mas nada que eu passe muda a visão que eu tenho de ti. Tu és santo e estás entronizado entre os louvores de Israel. E a história que me contaram é verdadeira. Tu livraste o teu povo. Aleluia. Isaías capítulo 6, versículo 3. Glória a Deus. E clamavam uns para os outros, os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você não pode usar uma provação para pecar e depois atribuir a Deus a responsabilidade pelo que está passando, porque Deus é santo, incomparavelmente santo. Mesmo que não satisfaça as nossas expectativas, santo. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Isaías não entendia o que estava acontecendo. Foi o ano em que morreu o rei Uzias, um dos reis mais piedosos da história de Israel. Mas ele viu, diante do trono de Deus, os seres angelicais, os serafins, como que totalmente despreocupados com o que estava fora de controle na terra. Diante daquele que estava sentado sobre o trono, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero que isso fique fixado em sua mente nessa noite. Porque você vai passar por provações da sua vida. Talvez esteja passando por lutas tremendas em sua vida. E é no meio destas pressões que você demonstra os princípios que tem. Em que você realmente
acredita. E não se engane. Há pressões de todas as partes para que você tenha uma visão distorcida de Deus. Somente quando você o reconhece como Ele é, você não perde o alvo. Você não perde a fundamentação. E quando a aprovação passa, você é bem-aventurado e amadurecido. Porque todo sofrimento só serviu para consolidar aquilo que você já tinha entendido sobre Deus. Que Ele é santo. Que Ele não comete erros. Que Ele nem tenta e nem pode ser atraído pelo mal. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando você começar a ver tudo fora de controle, as expectativas que você tem até em relação à ação de Deus não se completando. Você esperava que Deus agisse de uma forma e Ele não reagiu como você esperou. Quando aparentemente as coisas estiverem fora do devido lugar, lembre-se disso aqui. Lembre-se que Deus é santo. E ouse fixar o seu olhar nisso. Deus é santo. Eu estou aqui por causa dele. Eu sirvo a Ele. A minha inspiração é Ele. Tiago também diz: qual é a verdadeira origem destas tentações? Ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Na sua versão diz concupiscência. Concupiscência. O que seria isso? Concupiscência. Um desejo incontrolável. Uma cobiça que há dentro da sua natureza carnal, uma inclinação que existe dentro de você. Tiago diz que a origem dessa tentação não é Deus, nem necessariamente o que você está passando, mas é a sua cobiça, a sua concupiscência, as inclinações da sua natureza carnal. Quando esta, diz ele, o atrai e seduz. A palavra utilizada aqui para atrair dá a ideia de uma isca. Champlin, o famoso estudioso das Escrituras, autor de uma enorme obra,
de um comentário bíblico, versículo por versículo de toda a Bíblia. Nesta passagem ele diz que a expressão utilizada por Tiago é a mesma usada para as vestes utilizadas por prostitutas. Isso soa de forma estranha, mas ele explica que, ao utilizar essa mesma expressão, atrai, é como se Tiago dissesse que o homem, o ser humano, a natureza humana, é como se fosse a sua própria prostituta. Ou seja, se veste e se prepara para chamar a atenção de forma intencional, porque sabe que alguém vai olhar, sabe que aquilo vai chamar a atenção, os olhares das pessoas. Eu aproveito para trazer um ensino, irmãos. Fora do contexto, mas não fora dos princípios cristãos. Aqueles que possuem redes sociais, continuem crentes nelas. Seja crente no Facebook. Seja crente no Instagram. Porque minha irmã, meu irmão, é inconcebível que alguém se exponha seu corpo nas redes sociais, como quem quer chamar a atenção para as suas pernas, para determinadas áreas do seu corpo, e no mesmo dia ou no dia seguinte coloca um versículo da Bíblia. Aí você não entende o que é, qual das duas pessoas é a verdadeira. A que se expõe seminua, ou seminu, ou que põe o versículo. Vocês estão vendo o quanto isso é sério? O quanto nós temos uma responsabilidade, não dá para desassociar. Ontem nós assistimos aqui uma palestra do ex-jogador de futebol, Kaká, e ele dizia que nos lugares onde ele frequentava, quando chegou ao topo da sua carreira no mundo do futebol, havia uma enorme pressão para que ele não falasse do Evangelho. E ele disse que não era possível, ele tinha que falar, porque ele não podia desassociar quem ele era do que ele estava fazendo. Ou seja, as pessoas queriam que ele fosse Kaká, o jogador de futebol, dentro do campo, nas entrevistas, nas propagandas, mas que ele fosse o irmão Ricardo quando não estivesse ali. E não dá para desassociar. Você é quem você é, onde você estiver. No Facebook, no Instagram, na igreja, na rua, no trabalho. Você está entendendo isso? Por que é que tem que se explicar isso hoje? Porque o movimento feminista está distorcendo determinados princípios. Ele está dizendo que as mulheres, por exemplo, são donas dos seus próprios corpos e elas devem exercer o empoderamento usando esse corpo não apenas para chamar a atenção dos homens obcecados, frágeis, mas para se impor sobre eles por causa disso. E não apenas sobre eles, mas na sociedade. Ou seja, o movimento feminista está dizendo: use o seu corpo para manipular quem está ao seu redor. Aí quando você olha essa informação à luz da Bíblia, você percebe que à luz da palavra, o corpo da mulher, assim como o corpo do homem, são templo de Deus.
e morada do Espírito Santo. Vejam a aparente e verdadeira contradição. Ao mesmo tempo em que o movimento feminista diz: empodere-se, mostre o seu corpo, ninguém manda em você. Ao mesmo tempo está dizendo: você é uma mercadoria que alguém passa, olha e se agradar, vai continuar olhando, pensando e usando você como um pedaço de carne. Você está entendendo que ao mesmo tempo em que dizem assim, se valorize, essas mesmas vozes estão dizendo, você não tem valor nenhum? Porque o valor da mulher cristã não está no que ela apresenta fisicamente. Por isso está escrito: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você se arrume. Eu não estou dizendo que você não deve registrar seus momentos felizes. Eu não estou dizendo que você deve fechar as suas redes sociais e ser avessa e alheia a isso. Eu também não estou dizendo que isso vale só para mulheres, vale para homens que estão fazendo as mesmas coisas. O que eu estou te dizendo é que não tem como desassociar. Você é crente aqui e crente nas redes sociais. Você tem valor não pelo corpo ou pela maneira que você se veste, mas porque Jesus morreu por você, e Ele não te fez uma mercadoria barata, Ele te fez alguém especial. Tiago disse assim: dentro do ser humano há uma natureza que se compara a uma prostituta que se veste para chamar a atenção de maneira sexual. Ou seja, na sua natureza há um ser corrompido. Há uma inclinação para o que é mal. É por isso que é chamada de natureza carnal. Aprender isso, entender isso, vai te dar a visão certa para combater isso. O que Tiago está falando está em harmonia com o que Paulo ensinou. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez, em Romanos. Romanos capítulo 6. Começar com o capítulo 7, depois a gente volta para o 6. Capítulo 7, versículo 15, olha o que Paulo diz. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Quando você escuta isso, parece que não foi Paulo que falou. Ele está fazendo o registro de uma guerra. Irmãos, às vezes essa guerra é tão evidente que a gente vê no próprio culto. No culto. Como assim no culto? Há pessoas que elas vêm para a igreja, mas elas não vêm para o culto. Elas vêm para a igreja, mas elas não sabem absolutamente nada do que foi dito no culto. Não extraiu uma lição. Às vezes perdeu todo o tempo brincando, olhando para o celular. Veio só porque era um lugar legal, para rever gente que nunca mais tinha visto, ou porque se sentiu obrigado pelos pais. É uma batalha em que essas pessoas estão perdendo. E um dia vão precisar de tudo que ouviram aqui, mas não vão ter no coração porque não ouviram, não deram ouvidos. Paulo disse assim: tem uma guerra aqui, e essa guerra não está sendo travada fora de mim, está sendo travada dentro de mim. Ele disse que o conhecimento da lei é como se instigasse o mal dentro dele. Presta atenção nisso. A natureza carnal é tão real, desde a entrada do pecado no mundo, a partir de Adão e Eva, que você não precisa ensinar uma criança a fazer coisas erradas. Ela aprende a mentir sozinha. Ninguém ensinou. Inventa uma história. Não é assim? Ela aprende a ter inveja sozinha. Não, ela está com um brinquedo até melhor do que o do primo, mas eu quero aquele e chora. Não, é aquele que eu quero. Com inveja. É assim que acontece? Até a maldade. Mas pastor, criança é pura. Criança não tem maldade. Criança não tem culpabilidade. Mas tem inclinação. Eu lembro de uma criança que foi em nossa casa e um pinto passou lá por casa, que era de um vizinho, e a criança matou o pinto com aquelas raquetes de tênis de jogar, aliás, aquelas de matar muriçoca. O menino matou o pinto com aquilo ali. Quem foi que ensinou aquela criança a ser ruim? Estava dentro dele. Está dentro. A agressividade. Ah, pastor, mas são comportamentos aprendidos. A educação consegue resolver algumas coisas sim, mas a inclinação não. Está ali. E outras inclinações nascem a partir do amadurecimento. Porque o ser humano, ele é mau. Paulo disse, não tem bem nenhum nessa carne. Nessa natureza carnal não existe bem. Basta você assistir um noticiário, olhar um portal na internet e você percebe o quanto o ser humano é mau. Dá nojo quando você acompanha, por exemplo, a reportagem ou o conjunto de reportagens sobre o doutor Jairinho. O que fez com uma criança e agora aparece uma outra denúncia de uma ex-namorada, da filha de uma ex-namorada. E você olha como uma pessoa consegue ser cruel dessa forma. Agora um famoso aparece nas mídias sociais
um dos ex-donos das Casas Bahia, o filho de um poderoso, acusado de um esquema de prostituição e de diversos outros crimes, envolvendo mulheres escolhidas, enganadas, estupradas. Isso é maldade da natureza humana. E não ache que você é bonzinho, porque não é. Não é. Há um monstro em você, capaz de tudo. É desse homem que Paulo está dizendo: miserável homem que sou. Eu imagino que quando Paulo pensou, eu consenti na morte de Estevão, isso doía na consciência dele. Eu levei irmãos para serem presos, açoitados, gente de bem que não fez mal a ninguém, mas eu estava lá, sendo o terror dos crentes. Esse homem continuava dentro dele. Agora, ele estava neutralizado. Por quê? Porque ele morreu. Paulo morreu para o pecado. Mas a natureza continuava lá. Você aceitou Jesus, mas a natureza carnal continua aí. E parece que tudo que a Bíblia diz que é errado, você tem vontade de fazer. Está aí. Mas olha o que é que a palavra diz. No meio dessa guerra você pode fazer uma escolha. Não é porque essa natureza é poderosa que você tem que ser dominado por ela. Você escolhe quem lhe domina. Diga comigo, eu escolho quem me controla. Eu escolho quem me domina. Eu escolho a quem sirvo. Capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Agora, pois, nenhuma condenação há, capítulo 8, versículo 1, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Aleluia. É provável que essa isca esteja sendo lançada para você várias vezes. Que você sinta no seu corpo tentações das mais diversas áreas. Mas você escolhe quem te domina. Você escolhe quem reina sobre você. A quem entregar os seus membros. Tiago disse: a cobiça, a concupiscência, essa natureza carnal, ela atrai, ela engoda. É como um peixe que ao ver a isca não consegue perceber o perigo que existe ali. Quando o pecado se apresenta diante de nós,
Há uma ação maligna para não vermos as consequências, para olharmos o prazer momentâneo e não as consequências posteriores. Quando Davi pecou com Batseba, a sua avaliação foi do prazer momentâneo. Se ele pudesse calcular os prejuízos que viriam anos e mais anos, e durante toda a sua vida por causa daquilo, certamente não teria feito aquela escolha. Há uma atração, há uma isca, e quando você não resiste isso, quando você vai de encontro, o pecado, uma vez consumado, porque enquanto ele está na mente, você está em guerra, vou, não vou, faço, não faço, você está calculando, eu não devo fazer isso. Mas quando ele fica impregnado ali, quando chega a uma conclusão na mente, uma vez consumado, ele vai agora para a prática. A palavra diz que gera a morte. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Tem consequências. Tem consequências. Mas Tiago continua dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos. Não deixe que isso aqui engane você. Não. Não escolha a morte. Não escolha os prejuízos que uma decisão errada pode trazer para a vida espiritual. Por quê? Porque a semente de Deus, ela gerou uma vida que se relaciona com Deus. Vou repetir isso. A semente de Deus gerou uma vida que se relaciona com Deus. Olha o que Tiago disse. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou. E outra versão diz, Ele nos regenerou. Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que suas primícias, ou como que primícias das suas criaturas. Deus não é o culpado das tentações, Ele é santo. A atração que existe dentro de você é como se você mesmo colocasse uma isca para se dar mal. Há uma natureza ruim que guerreia para assumir o controle da sua vida, mas é você quem escolhe a quem serve, quem reina em sua vida, quem domina sobre você. O pecado gera morte. É a pior opção. Mas Tiago conclui esse raciocínio de uma forma perfeita. Ele exalta a semente de Deus, porque ele diz que ele nos regenerou pela palavra da verdade. No dia em que você aceita Jesus Cristo, que você faz uma aliança com Deus, quando isso acontece, Deus não reforma as coisas em você. Você se torna uma nova criação de Deus.
Assim como existe uma inclinação em você para o mal, a partir do novo nascimento, do relacionamento com Deus, nasce uma nova inclinação em você. Uma natureza muito mais poderosa do que a carnal. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você e gera a natureza espiritual. Só quem vive do Espírito experimenta toda boa dádiva. É o mesmo raciocínio. Tiago está dizendo, olha, Deus não manda tentação. Ele manda provação. Tentação não. Ele está dizendo a origem dessa inclinação mal para o pecado está em vocês. E pecado não é coisa boa porque gera morte. Agora vocês querem saber o que é que Deus manda? Ele manda toda boa dádiva. Todo dom perfeito. E não vem de dentro de você. As coisas boas de Deus não nascem de dentro de você. Elas vêm do alto. Do alto. Tiago disse assim, do Pai das luzes. Sabe quem foi que criou as luzes? Foi Deus. Você sabe quem foi que criou o sol? E todos os sóis existentes no universo, ou no multiverso, como queiram, foi Deus. E a ciência já entende que existem graus de intensidade para a luz, existem sóis mais fortes do que o nosso sol. Existem estrelas que brilham mais do que outras. Existem luzes que mudam de intensidade. Mas aquele que manda coisas boas dos céus, a luz que há nele não muda de intensidade, não fica mais fraca, nem mais forte. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não existe aperfeiçoamento em Deus, porque Ele é perfeito. Então o Pai das luzes, o Criador das luzes, aquele que não há nele nenhuma sombra de mudança ou de variação, é Ele quem ordena bênçãos. Ele não manda tentações, Ele manda bênçãos. Ele não manda tentações, Ele manda bênçãos. Tiago diz assim, ele não muda. E como é bom saber que ele não muda. Porque você também pode saber que segundo o seu querer, foi Deus quem quis que você fosse regenerado. Ele não muda não, mas você está em obras. Você está sendo mudado, trabalhado. A luz dele não muda de intensidade, mas a sua muda. A sua vai brilhando mais e mais. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Quer dizer que a intensidade da tua luz está aumentando, aumentando, aumentando. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais aumenta. Quanto mais você conhece a palavra, mais aumenta. Quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais aumenta. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Se você crê nisso, fique de pé, por favor.